Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus possa estar com cada um dos amigos, que o sol da justiça que é Cristo possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 1º de maio de 2025, a lição 5 de hoje, ela tem como título Profetize de novo. A lição de hoje menciona que os protestantes chegaram aos Estados Unidos da América, fugidos da Europa, como os países como a Inglaterra, a Itália, a França e a Espanha, por eles realmente pregarem a verdade e pregarem a salvação através somente de Jesus. E eles, instruídos através do Espírito Santo, eles acabaram fugindo realmente para a América do Norte em busca de liberdade religiosa. E eles vieram através de um grande navio, chegando ali praticamente na entrada dos Estados Unidos, e em Massachusetts, e chegaram ali na América do Norte com bastante esperança, bastante fé, induzidos realmente pelo poder do Espírito Santo, para que um novo ciclo de vida pudesse ser feito ali, onde reuniram várias religiões, né? E deste povo protestante saiu uma igreja remanescente por volta de 1844, que ela observava os mandamentos, tinha fé em Jesus e começaram a proclamar as boas novas. E eles estando ali naquele novo mundo, né, sem um rei, sem um papa, num país novo, numa terra nova, começaram a ter mais esperança. E a Bíblia diz que a terra ajudou a mulher, a igreja, ou seja, a América do Norte deu a liberdade religiosa que eles não tinham lá na Europa, e acabaram ali numa terra abandonada, acabaram fazendo, povoando aquela região e mostrando realmente a verdade. E a lição de hoje, baseada em Apocalipse capítulo 10, versículos 1 até 11, aqui descreve o nascimento dessa nova igreja, esse movimento de remanescentes pregando a verdade. Se a água ela simboliza povos e nações, terra é o oposto de água e representa assim uma região não povoada que o Espírito Santo mostrou ali, que foi a América do Norte, e foi justamente aonde eles se dirigiram, todos os protestantes que se reuniram ali na Europa para ir para essa América do Norte, sob esta orientação divina, começaram a proclamar o Evangelho e habitarem naquela região despovoada. E isto é mencionado ali no Apocalipse 12, 6. Apocalipse 12, versículo 16. E em Apocalipse 10, versículo 1, João vê um anjo poderoso, forte, né, que é Jesus, quando ele orienta este povo remanescente, dando a mensagem do tempo do fim, que alcançaria terra e mar. Ou seja, o mundo todo, né? A proclamação do Evangelho seria para tribos, nações, no mundo todo, um Evangelho que alcançasse mundialmente essa proclamação de boas novas, como de fato realmente ocorreu e que vem ocorrendo, né? E somente após isto é que viria o fim, como o próprio Jesus profetizou lá em Mateus 24, diante dos seus discípulos.
E esses protestantes religiosos, né, de várias religiões, luteranos, batistas, né, calvinistas, que vieram ali da Inglaterra, eles foram muito perseguidos lá na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, na Itália, na Espanha, e fugiram dessa perseguição justamente devido ao nome de Jesus, de eles proclamarem que a salvação só vem através de Jesus. E vieram assim num navio chamado Mayflower, e chegaram ali na América do Norte, mais precisamente na Baía do Cabo Cod, que hoje é atual estado de Massachusetts, e fundaram esse país na América do Norte, que eles no início eles chamaram de Novo Mundo, e isso aconteceu nos séculos 17 e 18, pois eles queriam uma liberdade religiosa, eles queriam ter realmente a oportunidade de mostrar as suas crenças. E os protestantes nesse país, no caso dos Estados Unidos, se desenvolveram rapidamente, veloz, através e pelo poder de Deus. E desse meio surgiu a igreja remanescente, aquela que guarda os mandamentos na íntegra, né? Que obedece os estatutos de Deus e tem a perseverança de Jesus, e começaram realmente a mostrar essa verdade para o mundo. E logo após a sexta trombeta soar, nós encontramos as profecias que antecedem o toque da sétima e última trombeta. Os discípulos amados de Jesus, no caso o discípulo amado de Jesus, chamado João, ali que ele estava assim isolado ali na ilha de Patmos, na sua visão ele viu outro anjo forte, que diz lá em Apocalipse 10:1. E aqui a descrição desse anjo, que ele vê nessa visão, ele vê realmente justamente Jesus como o anjo forte que está lá no Apocalipse 10:1. O que nós observamos é que Cristo desceu pessoalmente até o seu discípulo João para dar-lhe uma orientação e uma revelação de modo importante para os acontecimentos do fim. E seus pés entre o mar e a terra simbolizam uma mensagem para o mundo todo, o universo, mas que mesmo que o livro do Apocalipse seja assim, uma revelação de Jesus mais precisamente, para o ser humano, para todo aquele que se interessa em saber, nem tudo para nós é permitido a saber e compreender, porque nós não temos essa capacidade dessa compreensão. E sobre os 7 trovões mencionados aqui em Apocalipse 10:4, não foi permitido ao João escrever, mostrando que Deus tem muito mais a nos revelar, mas que o mais importante é que ele pretende nos levar para a eternidade, onde lá ele poderá nos explicar cada detalhe de tudo isto. Em Apocalipse 10 nós vemos que Jesus tinha na mão um livrinho, que é a visão que João observa, que está lá, e esse livrinho está aberto, que está lá em Apocalipse 10:12, que João assim observa com detalhes. E o fato desse livrinho estar aberto mostra a todos nós que é uma mensagem acessível a todas as pessoas, porque poderão compreender perfeitamente. E quando o profeta Daniel recebeu as visões e ele terminou, principalmente no seu último capítulo, Deus diz a ele: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. E muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará, que está lá em Daniel 12:4. Ou seja,
A mensagem do profeta Daniel aqui só teria sido estudada plenamente e compreendida no tempo do fim, que é o nosso tempo de hoje que nós temos. Portanto, na visão de João, que ele diz lá, nos dias da voz do sétimo anjo, para ele tocar a sétima trombeta, que está lá em Apocalipse 10:7, é justamente no tempo que antecede o retorno de Jesus a este mundo, que já está aproximando pelos sinais fornecidos pelo próprio Jesus para seus discípulos, né? Que está lá em Mateus 24 e Lucas 21. E assim o livro de Daniel deixaria de ser um livro selado e passaria a ser um livro aberto para todos nós hoje, um livro que pode ser compreendido e estudado, e todo cristão deve fazer isso. Porém, quando João estava na visão, ali na ilha de Patmos, ele pede ao anjo que ele desse o livrinho que ele tinha visto. E este anjo lhe deu uma ordem inusitada: toma-o e devora-o, que está lá em Apocalipse 10:9. Ou seja, para ele pegar o livro e estudar do início ao fim, e entender bem e se debruçar sobre esse livro. E no que ele pegou o livrinho e comeu na sua boca, o sabor para ele, João, era doce como mel, mas ao chegar ao estômago ficou amargo. Isso está lá em Apocalipse 10:10. Aqui é uma mensagem desse livrinho sobre modo doce e agradável, né? Onde tem coisas boas e esperançosas, mas o resultado causaria amarga decepção pelo fato que ocorreria somente no tempo do fim, principalmente para pessoas que não se preparam a esse evento. As coisas podem ser amargas antes da volta de Jesus, se perderão. Uma mensagem de Daniel 12:4 é que alcançaria o mundo inteiro, e já está acontecendo na nossa época, tanto no Velho Mundo, assim como no Novo Mundo, nos Estados Unidos. Uma mensagem que destina a todos os povos, tribos e nações, os que vivem no mundo, vivem na terra, o povo de Deus e os que vivem no mar, que são os gentios, pessoas que não conhecem a verdade e que têm o desejo de conhecê-las e que devem ser alcançados. O livro de Daniel, no seu último versículo, é explicado por que haveria decepção de muitos cristãos. É porque Jesus não voltou naquele tempo, né? Por falta de uma sabedoria e interpretação correta, né, do livro de Daniel, porque Apocalipse 10:11 nos diz: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, que está lá em Apocalipse 10:11, ou seja, o evangelho tem que alcançar muitas pessoas. E as pessoas na época, um pouco antes de 1844, achavam que Jesus viria naquela época porque interpretaram mal as Sagradas Escrituras. Que na realidade Deus pretende alcançar muitos povos e nações para a salvação. Isto, ali no livro de Daniel, não era o fim, mas o início do tempo do fim, que ocorreu lá em 1844, que no céu Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo, no tabernáculo celestial, e iniciava-se o juízo investigativo. E por isso toda atenção deve ser dada quando nós lemos as profecias, e não ter uma interpretação de nós mesmos, mas sim do Espírito Santo, com sabedoria nos conduzindo. Jesus nos disse: vede que ninguém vos engane, que está lá em Mateus 24:4. Ele nos advertiu para nós termos cuidado realmente para as interpretações, as observações das Escrituras. Que o amor de Deus, que é verdadeiro e sempre embasado, sabe, na própria Bíblia. A própria Bíblia autoexplica, que seja sempre derramado em nosso coração através do Espírito Santo para ter esse entendimento, todos os dias se debruçar sobre as Sagradas Escrituras e estudar, para possamos ter entendimento e sabedoria. E que a prática desse amor seja para testemunhar
a todas as nações, e então virá o fim, que o próprio Jesus disse lá em Mateus 24:4. E no fim da história do mundo, será iluminado com a glória de Deus, e as mensagens de Apocalipse 14 será proclamada a todas as pessoas do mundo, tribos, nações, para que eles conheçam o amor de Deus, para que eles conheçam o Jesus Cristo. E Deus está no comando do universo, conduzindo essa história humana à sua grande conclusão final. O fim de reinos e impérios humanos se findarão e virá a entronização de Jesus, proclamando o seu reino eterno. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a salvação é somente através dele. Não é através de pontífice, não é através de homem, não é através de santo, de ninguém. A salvação somente através de Jesus, e ele, Jesus, menciona isto. Quando você aceita isto, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, passa a manusear melhor as escrituras e ter entendimento. E é ali que está realmente a chave de tudo isso, ter o entendimento através do Espírito Santo. E quando você faz isto e aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, inclusive o quarto mandamento, você ganhará de Deus esse presente que chama salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento do noivo, Jesus com a sua igreja, que somos nós. Estaremos uma família toda unida nas mansões celestiais. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.